Olá, meus irmãos, graça e paz da parte do Senhor Jesus. O mês de maio é um mês dedicado à família e comumente a igreja faz as suas programações com esta temática. Normalmente no mês de maio nós realizamos encontros de casais, falamos para os filhos, também realizamos encontros da família com a intenção de valorizar esta tão importante instituição. Infelizmente, por conta desta paralisação, nós fomos impedidos de realizar estas programações, mas não somos impedidos de falar a respeito deste assunto, de trazer mensagens, pregações, estudos, com a intenção de edificar as nossas famílias. Hoje nós estaremos falando a respeito de uma família fiel. O que é uma família fiel? Ou quais são as características de uma família fiel a Deus? Tomaremos como base o texto que se encontra em Lucas, no capítulo de número 1, os versículos 5 a 7. Diz assim a palavra do nosso Deus. Nos dias de Herodes, rei da Judeia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. Sua mulher era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, sendo eles avançados em dias. O primeiro capítulo do Evangelho segundo Lucas inicia falando sobre este casal. Este foi o primeiro assunto tratado por Lucas no seu Evangelho. O casal Zacarias e Isabel. Há algumas informações aqui importantes sobre este casal, sobre esta família. O texto vai nos mostrar que era uma família judia, ou seja, eram judeus, muito provavelmente descendentes de Arão, conforme está registrado no versículo de número 5. Também o texto vai nos mostrar que eles eram avançados em dias, era um casal de idosos. Também nos mostra que este casal não tinha filhos, já eram avançados em dias, na sua velhice, e ainda não tinham tido o privilégio de ter filhos. Mas este casal nos traz aqui ensinamentos maravilhosos no que diz respeito ao que é ter ou ser uma família fiel ao Senhor nosso Deus. Este casal, Zacarias e Isabel, nos mostra que uma família fiel é aquela que honra o compromisso assumido com o Senhor. Notemos que aquela família tinha algumas dificuldades, mas mesmo assim não deixava de servir ao Senhor. O texto vai nos mostrar que ambos já eram idosos. E não somente isto, ambos não podiam ter filhos. E certamente o fato de não poder ter filhos se constituía num problema, numa situação de tristeza, numa situação de escárnio. Lembremos de que Ana, pelo fato de não ter filhos, era zombada pela sua rival Penina. E na cultura judaica, a mulher que não tinha filhos era considerada uma mulher seca, uma mulher que não era bem-aventurada. Eles conviviam com as suas dificuldades, mas mesmo assim não deixavam de servir a Deus, não deixava de cumprir com as suas obrigações. O texto nos diz no versículo 6 que ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Nós aprendemos que a fidelidade a Deus, ela não está associada às bênçãos de Deus. Não é pelo fato de sermos abençoados que somos fiéis. Não quer dizer que quanto mais abençoados somos, mais fiéis seremos, de forma alguma. A história vai nos mostrar que muitos
não foram bem-aventurados, bem-sucedidos em muitas áreas, mas mesmo assim não deixou de ser fiel. Então este casal, mesmo com as suas dificuldades físicas, mesmo com os seus planos, sonhos não realizados, não deixou de ser fiel ao Senhor, não deixou de honrar o seu compromisso. A história de Zacarias e Isabel vai nos mostrar também que uma família fiel é aquela que aceita os propósitos divinos. Muito embora fosse um desejo de Isabel ser mãe, o desejo de Zacarias ser pai, eles não tiveram este privilégio, pelo menos até aquele momento. E mesmo assim, nós não encontramos no texto o casal praguejando, murmurando, reclamando, ou quem sabe barganhando com Deus. O casal aceita os propósitos divinos do Senhor. Quem sabe ela almejava, quem sabe ela sonhava com a notícia da sua gravidez. Passou quantos anos? Mas aceitou os propósitos de Deus. E nós bem sabemos, meus queridos, como diz a palavra do Senhor, que os pensamentos do Senhor não são os nossos pensamentos. Nem sempre aquilo que sonhamos para a nossa casa vai acontecer. Nem sempre aquilo que nós planejamos para o nosso lar é plano, é propósito de Deus. E como servos fiéis, como uma família fiel, nós precisamos aceitar os propósitos divinos. Nós estamos vivendo aí uma situação catastrófica, nunca vista na nossa geração. Eu sei que, assim como eu, você tem os seus conflitos, os seus desejos de que essa situação toda se resolva o mais rápido possível. Mas se for um propósito de Deus, nós temos que aceitar. E pelo fato de aceitarmos o propósito de Deus, não podemos, em hipótese alguma, esquecer dos nossos compromissos com o Senhor. Então, aquele casal, ou melhor, este casal, Zacarias e Isabel, nos dá uma lição do que é ser uma família fiel. Primeiro, honrando o compromisso assumido com o Senhor. E o compromisso assumido com o Senhor independe das circunstâncias. Segundo, aceitando os propósitos de Deus. Nem sempre teremos as nossas orações atendidas. Nem sempre teremos os nossos sonhos realizados. Mas isso não quer dizer que Deus falhou. Isso não quer dizer que Deus não vai fazer mais. Isso não quer dizer que Deus não é Deus. Ora, por quê? Porque a sequência da história vai nos mostrar que já avançado em dias, Deus então resolve visitar aquele casal e resolve presentear aquele casal. Nunca é tarde para receber as bênçãos do Senhor. Deus, ele não tarda e nem falha, ele vem no momento certo, no momento que lhe apraz. E o texto vai nos dizer então que este casal teve o privilégio de, ainda que na velhice, ser pai e ser mãe. E note que este casal tinha uma ligação muito próxima com o Senhor Jesus. Isabel, ao que parece, era prima de Maria, a mãe de Jesus. O filho que eles receberam da parte de Deus foi um dos homens mais notáveis da história, João Batista. Conforme disse o próprio Senhor Jesus, não há homem semelhante a este. Então este filho que veio na sua velhice, veio a ser um dos homens mais notáveis do Novo Testamento, João Batista. E aí, nós vamos aprender aqui uma terceira lição com este casal no que diz respeito ao que é ser uma família fiel ao Senhor. Uma família fiel ao Senhor, além de honrar o compromisso assumido, além de aceitar os propósitos divinos, é aquela
que conduz os seus a Deus. E nós vamos perceber, no desenrolar dessa história e em todo esse contexto, que aquele filho foi criado justamente conforme o Senhor Deus, por meio do anjo, falou. Aquele filho foi consagrado a Deus e aquele casal fez de tudo para que o seu filho honrasse o Senhor, para que o seu filho, o seu descendente, trilhasse o seu caminho. Portanto, uma família fiel é aquela que conduz os seus a Deus, é aquela que se esforça para que os seus descendentes sejam fiéis ao Senhor, sejam úteis na obra do Senhor. Zacarias e Isabel se esforçaram para que seu filho honrasse o Senhor, para que seu filho servisse ao Senhor, e de fato isso aconteceu. Portanto, a minha oração, meu desejo é que a sua família seja fiel ao Senhor. Independentemente das circunstâncias, honre com o compromisso assumido. Ainda que você não tenha os seus desejos realizados, as suas orações respondidas por Deus no momento, não deixe de cumprir com as suas obrigações. Não pense que pelo fato de estarmos impedidos de realizar as nossas programações públicas, nós estamos isentos das nossas responsabilidades de cristão. A nossa família tem responsabilidades e nós precisamos cumprir esse compromisso. Também é preciso aceitar os propósitos de Deus, ainda que eles sejam para nós incompreensíveis de imediato, ainda que não entendamos, ainda que eles não nos satisfaçam, mas é preciso aceitar os propósitos do Senhor e, sobretudo, conduzir os nossos ao Senhor nosso Deus, para que estes deem continuidade àquilo que nós iniciamos, para que os nossos descendentes, para que os nossos familiares tenham o mesmo privilégio de conhecer a Cristo e que tenham a mesma graça de ser alcançado por Ele. Que Deus abençoe a tua casa, que Deus abençoe a tua família e que o exemplo de Zacarias e Isabel seja por mim e por você seguido, e que a nossa casa seja de igual forma abençoada pelo Senhor nosso Deus. Que Deus os visite por meio da sua palavra, trazendo paz, trazendo tranquilidade, trazendo orientação, trazendo um renovar de forças, para que a sua casa continue sendo fiel ao Senhor nosso Deus. Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe o teu lar, em nome do Senhor Jesus.